Boa noite a todos. Iniciando a noite com a leitura do livro de Lorival Lopes, Paz Todo Dia. A mensagem da noite é o capítulo 210. Você vive melhor se não luta contra ninguém. Então, por que essa luta? Bons relacionamentos e batalhas pessoais não combinam, formam adversários. Leve em conta que você e os outros têm um ponto de ligação muito forte: Deus. O Espírito de Deus, do amor, da paz, está em você e também no outro. Ao lutar contra o outro, você luta contra si mesmo. A cadeia, você, Deus, o outro, nunca se quebra. Colabore. Colaboração é amor. E amor é a lei maior do universo. Lutar contra alguém é como sujar o riacho que leva água para a sua própria casa. Fantástica essa mensagem. Tão clara que isso já deveria estar dentro de nós a todo instante. Embora a gente já saiba de todos os ensinamentos, dos ensinamentos de Jesus, algumas vezes nós nos sentimos enfraquecidos em controle emocional. Mas tendo todos os dias, ao levantar, sabendo que nós vamos ser desafiados a todo instante a colocar em prática o que nós aprendemos sobre o Evangelho de Jesus, essa é uma das principais metas a gente a atingir todos os dias, é o autocontrole, é lembrar que o outro é exatamente o que a gente deveria pensar como se fosse nós mesmos e colocar em prática o amor, a compreensão, a caridade. Que nós possamos estar sempre lembrando dessa mensagem e tendo todos os dias maravilhosos com Jesus em nossos corações e nossos pensamentos. Senhor Deus, Pai amoroso de bondade, Deus de amor, de justiça e caridade, abençoa, Senhor, cada um de nós aqui presente, assim como a nossa família, nossos amigos, vizinhos, parentes, toda a comunidade, Senhor, toda a cidade, todo o estado, todo o país, todo o planeta. Abençoa, Senhor, e toma em Tuas mãos o nosso direcionamento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos tenham ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, e livra-nos de todo o mal. Assim seja. Então, meus irmãos, mais uma vez, boa noite, agradecendo desde já a presença de todos aqui, assim como os que nos assistem pelo Facebook, dando início à noite com a palestra sobre o tema O Espiritismo e as Bem-aventuranças de Jesus,
com o auxílio do nosso irmão James Ney, falará hoje sobre o tema Bem-aventurado os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. E nós teremos aproximadamente 50 minutos de palestra e após, se alguém tiver o interesse, a necessidade de fazer alguma pergunta, com certeza pode ficar à vontade que ele esclarecerá sem nenhum problema. Jesus te abençoe. Muito boa noite, meus caros irmãos, minhas caras irmãs, aos caros internautas que estão nos assistindo aqui pelo canal do Amar. Para mim é sempre uma alegria retornar a esta casa, especialmente para falar deste meigo Rabi da Galileia, o Mestre Jesus. Quando o amor veio à Terra, era a presença magnânima do Espírito mais perfeito que aqui esteve entre todos nós. Certamente, Jesus, esse modelo e guia para a humanidade, seria um grande divisor de águas, conforme todos nós sabemos que Jesus é o governador espiritual do planeta Terra. E sendo o grande governador espiritual deste orbe terrestre, que é a nossa casa planetária, que é a nossa paternidade divina, concedida pelo Senhor da vida, pela dádiva da vida, do amor de Deus, para com todos nós que somos seus filhos. Portanto, esta casa que nos acolhe, este grande orbe terrestre, que levou aproximadamente 4,5 bilhões de anos para a sua formação, para que mais tarde houvesse as primeiras formas de vida inteligente sobre o orbe terrestre. Sabemos que Jesus, este grande Cristo planetário, o governador espiritual do nosso planeta, o teu amor, o seu estado de estesia é tão poderoso, a gravidade do amor do Cristo que sustenta todo este orbe terrestre é que nos dá vida a todas as formas de vidas que existem na Terra. Eu imagino, se em um determinado momento Jesus, o governador, se afastasse do nosso orbe terrestre, se afastasse do nosso sistema solar, a vida deixaria de existir no orbe terrestre. O planeta Terra entraria em um caos total, em uma decrepitude total, pelo simples fato, se o Cristo de Deus se afastasse do orbe terrestre. Porque tudo é regido no nosso planeta Terra pela gravidade divina do teu amor, porque o Cristo, conforme sabemos, muito bem apresentado por André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, que o Cristo é um dos co-criadores do plano maior, esse co-criador do plano maior, que com o seu amor divino dá vida a tudo que tem sentido neste grande orbe terrestre. Mas chegou um determinado momento que o próprio governador espiritual da Terra precisava vir pessoalmente ao orbe terrestre para apresentar a maior tese do código moral da história da humanidade. Eu sempre digo que as parábolas de Jesus, todas as parábolas que Jesus apresentou à humanidade, apenas foi um pequeno fragmento. Ele não poderia falar todas as parábolas. O que nós temos de acesso no nível de consciência espiritual que nós temos
É essas parábolas que Jesus apresentou. Ele apenas apresentou um pequeno fragmento de algo muito mais grandioso, porque em um determinado momento, quando ele disse, naquele célebre diálogo com o doutor Nicodemos, e que ele disse: Nicodemos, eu estou falando das coisas da terra, você não está entendendo? Imagine se eu falar das coisas da casa do Pai, imagine se eu falar da paternidade divina do Pai, certamente você não iria entender, Nicodemos. Então, neste momento, quando nós tivemos acesso através das suas parábolas, que levou aproximadamente 3 anos na sua jornada espiritual pelos caminhos da terra, na velha Galileia, na velha Palestina, na Cesareia, no mar da Galileia, as vilas ribeirinhas que circundavam a Galileia, era por onde o Filho do Homem, o Filho da Luz, iria colocar as suas pegadas como se fosse o grande semeador de estrelas sobre o orbe terrestre. Então Jesus, na realidade, ele apresentou um pequeno fragmento das suas parábolas, porque ele poderia dizer muito mais do que ele afirmou. Porque a linguagem de Jesus era e é uma linguagem eminentemente terapêutica. As parábolas de Jesus têm uma conotação terapêutica, têm uma conotação de autocura espiritual. Temos vários exemplos da passagem de Jesus na terra, antes de chegar ao sopé do Monte das Bem-aventuranças, aonde Jesus ali, nas Bem-aventuranças, iria fazer uma síntese da filosofia universal da evolução espiritual da humanidade. Então, antes de Jesus se dirigir ao célebre das bem-aventuranças, ele iria realizar grandes prodígios. Dentre esses grandes prodígios, que foram inúmeros, que iriam eternizar em nossas consciências, quando naquele dia era o mês de março do ano Nissan, quando um cego de nascença aproxima-se do Rabir e Jesus cospe no chão com a sua própria saliva, ele faz uma pasta e passa no olho daquele homem que nasceu cego e lhe diz: vai até a fonte de Siloé, lava-te, que tu verás a nova luz. E assim aquele cego de nascença, diante daquele homem-luz, que é o Espírito da verdade, é a luz do mundo, a luz da vida, encarnado em um corpo que levou aproximadamente 33 anos de primavera terrestre, aquele ser de luz, como se fosse o próprio Sol em pessoa, mergulhando no orbe terrestre e se acoplando em um corpo que iria se condensar naquele corpo, aonde as pessoas iriam se beneficiar pelo simples fato de se aproximar do Cristo e tocar o Cristo. Então aquele homem, ao lavar o seu rosto, os seus olhos, vê a luz do mundo, vê a luz da vida. Jesus era puro magnetismo, era puro amor. Ele respirava a gravidade divina. Para que vocês tenham ideia do que iria ocorrer mais tarde, quando Jesus iria apresentar a tese das bem-aventuranças, que foram 10 bem-aventuranças, e nós hoje vamos falar da primeira bem-aventurança, que é: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles verão a Deus. Eu me recordo que em 1983, quando eu me encontrava no Parque de Exposição, aqui em Salvador, aquela senhora de 1,40 m de altura, mais ou menos, porque foi o meu primeiro contato com Irmã Dulce, no Parque de Exposição, nos anos 80, eu me aproximei dela, ela não precisou dizer nada, eu sabia que era Irmã Dulce.
Ao me aproximar dela para comprar um souvenir das obras sociais de irmã Dulce, eu disse assim: irmã, quanto é que custa este objeto? E ela, com aquela voz tão meiga, ao falar, você sentia que a energia que fluía da alma daquele ser lhe envolvia, e o sentimento que eu tive naquele momento foi um sentimento de choro, de alegria. Isso, irmã Dulce. Imagine Jesus, o que fluía de Jesus quando, naquele mês de junho do início da era cristã, o sol estava castigando a Judéia, e aquela multidão, quando tomou conhecimento de que o Filho do Homem estava próximo à cidade de Cesareia, várias pessoas de várias nacionalidades, de várias línguas, necessitados, agricultores, pescadores, alfaiates, todos em busca de uma cura espiritual, em busca de um lenitivo. E foi naquele momento que Jesus, antes de subir ao Monte das Bem-aventuranças, que mais tarde iria ser conhecido como Monte das Bem-aventuranças, ao se dirigir da casa de Simão Pedro até o Monte das Bem-aventuranças, dava aproximadamente quase 3 quilômetros de caminhada. E durante aquele percurso de 3 quilômetros caminhando, a multidão seguia Jesus, os seus discípulos, os seus apóstolos ao seu lado, e aquela multidão faminta e ébrio de esperança por uma mensagem que tocasse a alma deles, por uma mensagem que alimentasse a tua alma, que matasse a sede do teu espírito, porque era isso que Jesus veio fazer na terra. Jesus veio saciar a fome espiritual, veio saciar a sede espiritual da criatura humana através da terapêutica da tua boa nova. A boa nova é o alimento espiritual que vai eternizar em nossas consciências. E naquele mês de junho, conforme muito bem colocou Amélia Rodrigues, a grande poeta baiana que viveu no século XIX, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, em fevereiro de 1967, Amélia Rodrigues vai descrever na ótica espiritual, na ótica espírita, aquele momento mágico quando o Verbo divino em pessoa iria apresentar a sinfonia da vida, a melodia da vida através das suas bem-aventuranças. Narra Amélia Rodrigues que naquele momento seria o ápice, o grande momento em que a humanidade, em que o orbe terrestre iria acelerar emocionalmente. Os pássaros iriam prestar atenção às formas de vida na terra, iriam prestar atenção quando o Verbo divino iria falar sobre as bem-aventuranças. E Jesus iria dizer: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que Jesus estava se referindo? Que os pobres de espíritos conquistará o reino dos céus. E por que o rico não conquista? O que significa ser pobre de espírito, na análise de Amélia Rodrigues, na ótica espírita? E ela vai dizer o seguinte: os pobres, todos os conheciam, eram maltrapilhos, malcheirosos, doentes, distendiam a mão que a misericórdia estiolam. Eram pobres, no entanto, quantos deles portavam
os tesouros da riqueza do Espírito. Eram pobres, no entanto, quantos deles portavam os tesouros da riqueza do Espírito? Espírito rico de revolta, possuidor de paixões, dono de vasto cabedal de angústia e mágoa. As angústias, as mágoas, muitos de nós somos portadores dessas mágoas, dessas angústias, e que nos traz uma certa pobreza espiritual. O que vem a ser pobreza espiritual? É quando o nosso gasofilaço espiritual está recheado de mágoas, de dores, de ressentimento, de ódio, de vingança. E isso faz com que a alma fique doente emocionalmente. E aí, mais adiante, ela vai dizer, quais seriam os pobres de espírito? O vento perpassa em leve cantilena pela multidão, pensante a raciocinar no silêncio que se fez espontâneo, na pausa que natural se alonga. Em cada pausa que Jesus dava, ele fazia que aquela população refletisse por alguns segundos o que o Verbo divino iria dizer. E Jesus afirma: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os ricos possuem moedas e títulos, propriedades e espíritos ricos de ambições, de orgulho, de missionismo. Esses ricos, e eu sempre digo, em uma perspectiva do ser espiritual que nós somos, muitas das vezes eu digo o seguinte: quanto mais você tem, mais pobre você é. Quanto menos você tem, mais rico você é. Por que essa observação? Porque muitas das vezes, quanto mais você tem, você fica preso ao mundo de César. Foi exatamente por isso que Jesus afirmou: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Quais são as moedas de César e quais são as moedas de Deus? Será que com as moedas de César compraremos a entrada no reino de Deus? Será que com as moedas de César que colocamos no nosso gasofilácio compraremos o reino de Deus? Compraremos algum lote no reino de Deus? Para que serve as moedas do mundo de César? Só serve para a riqueza do mundo de César. Então, quando eu digo nesse sentido, é que muitos de nós não sabemos administrarmos as nossas riquezas, conforme está lá, muito bem definido no Livro dos Espíritos, na terceira parte do Livro dos Espíritos, das leis morais da vida, aonde os Espíritos vai definir a Allan Kardec de que o rico é uma provação mais dolorosa do que ser pobre, porque a função do rico é multiplicar o seu patrimônio e ajudar a sociedade, ajudar as pessoas, gerar emprego, fazer com que as pessoas consigam prosperar financeiramente, consiga prosperar espiritualmente. Fazendo uma observação em cima do rico de ambição, atualizando para os nossos dias atuais. Recentemente, esse ano, eu estava em uma instituição espírita aqui em Salvador, em um auditório com aproximadamente 650 pessoas estava presente neste auditório, em um grande centro espírita aqui em Salvador. E quando eu estava praticamente no meio da nossa palestra, diante daquele auditório lotado, a parte de cima, um mezanino, e eu estava falando sobre
um tema sobre a infelicidade humana. Era o tema que nós estávamos abordando, de uma obra de Adenauer que fala sobre felicidade sem culpa. Era o tema que eu estava apresentando. Mas diante daquela distinta plateia homogênea, porque você não sabe quem é que está naquela plateia, como agora mesmo eu não sei quem são. Conheço algumas pessoas aqui do auditório, mas às vezes a gente não sabe quem está vindo pela primeira vez. Então, diante daquela plateia, o meu olhar cruzou, sentado em uma terceira fila, de um grande empresário baiano. Eu olhei para ele, eu identifiquei ele, porque a minha relação com esse grande empresário, a minha relação era estritamente profissional. Mas eu fiquei surpreso que ele estava ali no auditório assistindo uma palestra. E ao lado dele tinha um rapaz, um jovem, um rapaz simples. Porque às vezes a gente julga as pessoas pela sua aparência, pela sua vestimenta, pela forma que a pessoa fala. Então a gente vai muito pelo pré-julgamento. E naquele momento eu vi que tinha um rapaz muito simples sentado ao lado daquele alto executivo, que tem uma das maiores fortunas aqui do estado da Bahia, uma das maiores fortunas aqui em Salvador. E aí já nas considerações finais da nossa palestra, eu percebia que às vezes ele baixava o olhar, às vezes ele olhava para mim, porque a minha relação com ele lá fora era estritamente profissional, e ele nunca iria imaginar que eu estaria ali fazendo uma palestra. Ao terminar a nossa palestra, ele me procurou e me disse: James, eu não sabia que você era espírita e que você faz palestra aqui na Casa do Caminho, em Sussuarana. Eu vim em busca de ajuda espiritual. E aí, quando ele me disse que veio em busca de ajuda espiritual, aí eu fiquei imaginando, mas esse meu amigo, esse cliente que eu conheço, que veio em busca de uma ajuda espiritual, ele fatura por ano o seu negócio fatura por ano 2 bilhões de reais por ano, é o faturamento do seu negócio, da sua empresa. Por questões éticas, e os internautas estão ouvindo, eu não vou dizer de quem se trata, mas é um empresário que fatura 2 bilhões por ano e tem 1.800 funcionários empregados aqui em Salvador e fora de Salvador. Mas ali estava sentado um ser humano que estava precisando de matar sua sede espiritual. O gasofilácio dele cheio, um homem rico, poderoso. Um filho mora nos Estados Unidos, a filha mora na Inglaterra. Ele tem tudo que ele pode ter na vida, mas ali era um homem, do ponto de vista pobre espiritualmente, precisando de ajuda espiritual. E ao lado dele tinha um simples rapaz que provavelmente ganhava um salário mínimo, que também estava nas mesmas necessidades que ele. Então, retornando a Jesus, quando Jesus falava sobre as bem-aventuranças do pobre de espírito, ele falava tanto para o rico como para o pobre, porque todos somos iguais nas nossas necessidades espirituais. Então, quando ele disse assim: os ricos possuem moedas e títulos, propriedades e espíritos ricos de ambições, de orgulho e de missionismo. E aí a gente fica imaginando que as pessoas que conquistam tudo na vida têm tudo. Na realidade não, porque o que esse empresário me falou: James, eu estou com depressão, eu estou com vazio existencial, eu sinto que falta algo em minha vida. E eu fico imaginando como falta algo na vida dessa pessoa que tem um patrimônio, um faturamento de 2 bilhões de reais por ano. Nós somos, às vezes, muito mais ricos do que esse empresário. Por quê? Vejamos bem. Os pobres de espírito são os livres de posses.
e ambições, amantes da liberdade, direitos alheios, idealistas, cultores da verdade, preparados para a verdade. Olha que interessante. Os pobres de espírito são os livres de posses e ambições. Então, nós somos pobres de espírito nesse sentido, que nós não somos ambiciosos, mas o rico é ambicioso. Temos uma forma de pensar que muito bem colocou isso, que era esse verdadeiro pobre de espírito, Francisco Cândido Xavier. Os direitos autorais dos 416 títulos que o Chico psicografou, todo o dinheiro vendido pelas suas obras era direcionado para as instituições espíritas, para as obras sociais que ao longo da vida do Chico foi sendo fundada. Ele não ficou com nada. Ao desencarnar, ele desencarnou da mesma forma que veio o mundo. Ele não levou nada, porque nós não vamos levar nada, nenhuma moeda, nenhum título acadêmico. Eu na Terra eu fui doutor, eu fui isso. Eu não estou perguntando, eu quero saber o que foi que você produziu de valores espirituais na Terra. Eu fiz muitas coisas. Eu abri uma creche social. Mas você abriu uma creche social, mas você pegava essa creche social e fazia a sua autopromoção pessoal. Não vale. Tem que ser algo do mais natural. Então, quando ele diz que o pobre de espírito é aquele que é amante da liberdade, que não tem ambições, que não é egoísta, Jesus, nesse tema das bem-aventuranças do pobre de espírito, certamente vai ilustrar a história da rainha de França. A rainha de França, narrado pelos espíritos, que a rainha de França, quando retorna ao mundo espiritual, ela se surpreende quando ela tem um encontro no mundo espiritual de um seu súdito, e ela fica dizendo: mas na terra eu fui a rainha, e aqui no mundo espiritual eu deixei de ser rainha. E encontro aqueles que eram meus súditos. No livro Nosso Lar, que o filme não mostrou, porque o filme Nosso Lar apenas foi um pequenino fragmento da estrutura do grande arcabouço do que é a história social do Nosso Lar, apresentado por André Luiz. Mas tem uma parte do livro e que retrata essa questão do pobre de espírito, quando André Luiz, às portas da colônia Nosso Lar, ao receber as primeiras vítimas da Segunda Guerra Mundial, alguns senhores daquela época, ao desencarnar, e desce de uma carruagem uma senhora já desencarnada, e essa senhora logo vai dizendo: cadê os meus empregados que não vieram me recepcionar? Cadê os meus empregados? Eu estou sentindo falta deles. Então, eu fico dizendo o seguinte: egoísta na terra, egoísta no céu. Prepotente na terra, prepotente no céu. Orgulhoso na terra, orgulhoso no céu. Há muitos anos atrás, antes de construir a estação em Guatemi, eu me lembro que eu pegava o ônibus coletivo, parava ali na rodoviária, e esses jovens que pincham os muros das cidades, teve um pinchador que muito me chamou a atenção. Isso tem uns 10 ou 15 anos atrás que esse pinchador fez isso, e eu nunca esqueci a frase que ele colocou lá no muro da estação do Iguatemi. Ele escreveu assim: grafite na terra, porque no céu não tem muro.
Grafite na terra, porque no céu não tem muro. Todas as vezes que eu passava lá e via essa frase, eu dava risada. Eu disse, ele está enganado, porque no céu tem muro. Terá as grandes barreiras que ele não vai pichar. Que muros são esses? Que barreiras são essas? Muros de concreto? De argamassa? Claro que não. São os muros psíquicos. São os muros espirituais produzidos por cada um de nós, que construiremos as nossas moradas na erraticidade, que construiremos as nossas moradas no mundo espiritual. Nós iremos residir no mundo espiritual de acordo com a sua forma de pensamento. E era exatamente isso que Jesus estava falando no Bem-aventurados os pobres de espírito. Qual será o reino desses espíritos, daquelas pessoas que colocaram a sua vida ao holocausto, como ela vai salientando aqui, sem peias atada à retaguarda, sem imãs atraentes à frente, semelhantes aos simples desativados e às crianças inteiramente livres, candidatos ao reino dos céus e súdito deles desde já, inocentes porque venceram com o título das lágrimas e o patrimônio dos suores. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E quem entendeu perfeitamente essa bem-aventurança foi aquele gigante, aquele homem que estava em cima de um sicômoro, o Zaqueu. Diante daquela multidão, ele tinha 1,40 m de altura e ele precisava chamar atenção, porque o biotipo do Galileu daquela época eram homens altos, mas Zaqueu era uma estatura baixa. Ele foi para cima de um sicômoro, e lá no sicômoro, Jesus, diante de uma grande multidão que lhe acompanhava, Tiago ao seu lado. Tiago fala para o Rabi, o colhedor de impostos, está em cima do sicômoro. E Jesus, naquele momento, a luz do mundo olha para aquele homem que ainda estava preso aos bens materiais, e diz assim: Zaqueu, eu hoje vou me hospedar em tua casa. Naquele momento em que Jesus ficou hospedado na casa de Zaqueu, o mundo para Zaqueu seria diferente. Ele iria perceber que nas bem-aventuranças, porque Zaqueu iria acompanhar o grande e célebre sermão do monte, quando Zaqueu ouviu Jesus afirmar: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Naquele momento, Zaqueu desceu do sopé das bem-aventuranças, foi até a tua casa, e ali ele iria se desprender dos bens materiais. Para que vocês tenham ideia de quem realmente era Zaqueu, qual era a posição, o status quo de Zaqueu naquela época, era como se fosse o secretário de Fazenda aqui do estado da Bahia. Que certamente o secretário de Fazenda aqui no estado da Bahia deve ganhar muito bem, não é? Deve ter um excelente salário. O Zaqueu era o secretário da fazenda da velha Palestina daquela época, e ele tinha uma posição na sociedade muito grande. Alguns palestinos não gostavam de Zaqueu porque ele cobrava, não é? Ele era tipo o imposto de renda na época. Quando chega a época do leão, os empresários ficam zangados com o leão. Então Zaqueu tinha essa postura, e de repente a luz do mundo, a luz da vida, vai pernoitar na casa do colhedor de impostos, Zaqueu. E depois que Zaqueu ouve sobre as bem-aventuranças, ele se desprende de tudo que ele tinha, ele reparte, ele vai fazer uma partilha dos seus bens materiais com a sua família, com os seus escravos, liberta-se
do mundo de César, desprendendo-se do mundo de César e buscando uma nova riqueza espiritual, que era seguir as pegadas do Cristo, que era viver o evangelho do Cristo. E naquele momento, quando Zaqueu tem consciência plena das bem-aventuranças, aonde o ladrão jamais roubará, aonde a traça jamais destruirá, aonde ele iria construir novas moedas espirituais, sem ficar atrelado às dores humanas da terra. Porque nós sofremos, sabe por que nós sofremos? Porque nós somos apegados às coisas, aos bens materiais. A gente não sabe administrar de forma saudável os bens que o Senhor da vida nos deu. O próprio Chico Xavier escreveu um livro na década de 80, cujo título do livro é um livrinho pequeno, Dinheiro é o título do livro. E nesse livro, Dinheiro, Chico Xavier, o Emmanuel vai falar através do Chico Xavier, que o dinheiro é algo positivo para a humanidade. A questão é como nós estamos administrando esse dinheiro. Nós administramos o dinheiro de forma errada, mas o dinheiro, ele tem uma riqueza para trazer a prosperidade para a sociedade, para a humanidade. Mas a questão é que nós somos egoístas, e ficamos presos. Até hoje, realmente eu não entendo, depois que eu estava falando com meu amigo Joilson, depois de tantos anos estudando espiritismo, eu não consigo entender. Claro que eu entendo, eu estou apenas brincando com a situação, é claro que eu entendo, meu amigo Joilson, mas eu não consigo entender como é que um cidadão, quando ele foi preso, acho que ele estava com 48 anos, ele estava com 48 anos quando ele foi preso, acharam no apartamento dele 50 mil reais, não foi isso? Eu vou até beber água. Não foi 50 mil reais? Não foi 50 mil reais, 50 milhões de reais. Eu falei 50 mil propositadamente para que os internautas pensassem. Aí eu fico pensando, eu fiquei com pena dela. Eu disse: Jesus, atrás de um filho que é um pobre de espírito, existe uma mãe com o coração dilacerado. E eu fazia as minhas sinceras orações para a mãe desse político e dizia: meu Deus, que Jesus ilumine o coração dessa mãe, que essa mãe está sofrendo. Depois eu descobri que a velhinha também estava envolvida. E aí eu disse: eu vou continuar orando, porque a velhinha também estava envolvida. Vocês pararam para pensar a atualidade das bem-aventuranças em pleno século 21? O que nós estamos fazendo com as nossas moedas? Compraremos a entrada no mundo espiritual? Colocaremos a moeda na boca de Caronte, aquele que nos atravessa? Porque para você, na antiga mitologia egípcia e grega, para você entrar na eternidade, você tem que pagar o barqueiro Caronte e colocar uma moeda. Será que a gente vai pagar para estar numa situação melhor no mundo espiritual? Claro que não. É o que nós estamos fazendo aqui e agora. Então, quando Jesus iria afirmar sobre os bem-aventurados são aqueles que é pobre de espíritos, que se desprenda, como Mahatma Gandhi se desprendeu. Mahatma Gandhi, ao sair da Índia, se dirigindo à Inglaterra, ele lutando para libertar a Índia, que na época de Gandhi, a Índia tinha mais de 500 milhões de habitantes naquela época. Hoje a Índia tem 1.281 bilhões de habitantes. E a Índia era presa à Inglaterra. Aquele espírito iluminado
que certamente iria levantar a bandeira das bem-aventuranças, porque Gandhi iria dizer: todos os livros da humanidade poderia deixar de existir se queimasse todos os livros do mundo e sobrasse as bem-aventuranças, as 10 nobres verdades do Sermão do Monte, apresentado pelo Cristo. A humanidade seria salva, porque é a bússola de orientação do nosso orbe terrestre. O código das bem-aventuranças, meus caros irmãos, meus caros internautas, não é só aplicado aqui na terra. O código das bem-aventuranças é um código universal, é um código cósmico que rege as diversidades de planetas que são habitados por civilizações inúmeras, porque Jesus iria afirmar: há muitas moradas na casa de meu Pai, e há uma diversidade de moradas. Essas moradas é habitada por vários graus de evolução espiritual, de raças, de seres mais avançados do que nós, moralmente e espiritualmente, como também tem planetas inferiores, piores do que o nosso. Mas esse código das bem-aventuranças é um código universal. A linguagem do Cristo é uma linguagem universal, uma linguagem cósmica. O que o Cristo falava aqui na terra, os outros co-criadores também falam das bem-aventuranças em mundos muito mais avançados. Em 2014, na sessão mediúnica, na Sociedade Espírita José Pititinga, na cidade de Santo Antônio de Jesus, estávamos presentes quando um ser deu uma comunicação psicofônica através de um médium, dizendo o seguinte: a compreensão que nós temos de Deus é completamente diferente da compreensão que vocês têm de Deus. A percepção que nós temos de Deus é completamente diferente da compreensão que vocês têm de Deus. Ou seja, era um ser espiritual que estava dando uma comunicação que a percepção, a visão dele sobre Deus é completamente diferente da nossa, porque a gente quer que Deus seja vingativo, a gente quer que Deus seja igual a nós, a gente quer que Deus tenha os mesmos sentimentos. Deus está em tudo, Deus é onisciente, onipresente, Ele está em tudo. Ele não está nem no alto, nem no baixo, Ele não está nem na esquerda, nem na direita, Ele é. Todos nós estamos mergulhados em Deus, nesse divino, e o código do divino de Deus é as bem-aventuranças, com seu co-criador, que veio pessoalmente à terra materializar na nossa consciência espiritual o seu código universal divino do amor, que é as bem-aventuranças. Então, quando a poetisa do século XIX, aqui em Salvador, ao retornar ao mundo espiritual, através do Divaldo, psicografa páginas belíssimas sobre a ótica dessa poetisa do amor, falando de que o Evangelho de Jesus, as bem-aventuranças, é o máximo, é o ômega e o alfa do Evangelho de Jesus, é o grande hífen de luz que veio nos trazer uma percepção de uma nova consciência espiritual, porque as bem-aventuranças é algo eterno. Nós chegaremos em um patamar de alta evolução espiritual, que o código de ética das bem-aventuranças continuará servindo como a grande constituição divina. É a grande constituição divina, retornando a Gandhi. Gandhi vai até Londres, e na cidade de Londres, diante de uma vitrine cheia de souvenirs, Mahatma Gandhi, usando aquele seu sari, para diante daquela vitrine e fica sorrindo. O primeiro-ministro
inglês, aproxima-se de Gandhi e observa que Gandhi estava sorrindo diante de uma vitrine cheia de souvenirs e objetos. E ele pergunta: Swami, por que está sorrindo? E Gandhi, com aquele jeito dele magrinho, responde: eu estou sorrindo porque eu estou feliz, porque eu não estou mais apegado a essas coisas efêmeras da terra. Às vezes eu observo, quando nós estamos angustiados, vamos bater perna nas alamedas dos shopping centers e compramos, paramos diante de uma vitrine e compramos, querendo se auto-iludir. É como se a gente sentisse muita sede. Imagine você que você está sentindo muita sede e vai beber água do mar. Se você beber água do mar para matar a tua sede, mais sede você vai ter. Às vezes a gente vai para as alamedas dos shopping centers, e que eu chamo que é a Babel do consumo. E a gente para diante de uma vitrine e fica comprando, consumindo, para preencher os nossos sentimentos emocionais. Eu me lembro que alguns anos atrás, e já se faz muito tempo, era dia dos namorados. Eu estava distante da minha companheira na época. Eu estava viajando a trabalho numa cidade no interior da Bahia, e ela estava aqui na capital. Era 12 de junho, dia dos namorados. É o dia em que os namorados estão juntos, trocas de presentes, etc. E naquele dia eu estava nessa cidade, Santo Antônio de Jesus. Eu estava lá. No horário de almoço, eu entrei num restaurante, uma jovem muito simpática estava dando uma rosa aos casais que entravam no restaurante. Eu estava sozinho, eu não estava acompanhado. Eu passei pela senhorita, ela não me deu uma rosa, aquilo já me bateu uma depressão. Eu entrei, os casais lá, no horário de almoço, todo mundo comendo, sorrindo, e aquele negócio reverberando no meu mundo emocional. Ela deveria estar aqui. Como ela, eu só não vou... Ela deveria estar aqui. Mas ela não estava. E aí eu saí na rua, e aquele comércio fervilhando, todo mundo correndo para comprar o presente para o seu namorado, para ele ou para ela. E quando eu vi um casal abraçado, me batia uma inveja, porque existe dois tipos de inveja. Existe a inveja boa e a inveja ruim. Como por exemplo, eu admirava, porque agora ela não fornece mais as quentinhas, mas eu admirava muito Ivonete, quando Ivonete fornecia as quentinhas lá para a empresa. Eu dizia: Ivonete, você é uma doutora na sua culinária. É uma boa inveja o tempero de Ivonete. Eu invejava, isso é uma inveja boa. Mas existe a inveja mal. Eu invejo Joilson, porque ele tem um cabelo grisalho, ele é cabeludo. Isso me dá uma inveja, porque eu sou careca. Como eu queria ter um cabelo branco. Eu acho cabelo branco, minha senhora, a coisa mais linda. Ouviu, minha senhora? Eu acho cabelo branco a coisa mais linda. Quando eu venho aqui no Amar e vejo essas madeixas de Joilson branco no meio preto, rapaz, eu fico morrendo de inveja, sabe? Então, tem esse tipo de inveja. Então, naquele momento, o que foi mesmo que eu estava falando? Eu fugi. Sim, eu fui falar das madeixas de Joilson, me deu um time no branco. Mas voltando, aí eu vi aqueles namorados, Joilson, na Praça Padre Mateus, lá em Santo Antônio de Jesus, todo mundo comprando presente, e aquele negócio foi tomando assim. Sabe quando uma coisa toma dentro de você? Cadê ela? E naquele tempo já tinha celular. Na época do celular era aqueles Motorola, tijolão. Eu ligava do meu tijolão para ela e só dava caixa. Quanto mais dava caixa, eu ficava angustiado. Foi aí que eu
para suprir essa minha angústia, eu entrei numa loja, que eu não vou dizer o nome da loja. Eu não vou fazer propaganda porque está sendo gravado para as redes sociais. Se não tivesse sendo gravado, eu ia dizer qual era a marca. Eu entrei numa loja de uma marca de perfume famosa que tem franquias no Brasil inteiro. E aí, quando eu entrei naquela loja, eu disse: eu vou comprar um perfume, eu vou dar um perfume a mim mesmo. Eu tenho que aprender a namorar comigo mesmo, eu tenho que aprender a amar a mim mesmo, porque eu estava de baixa autoestima. Aí eu entrei na loja para comprar um perfume. Quando a mocinha disse: o senhor está comprando perfume para sua namorada? E quando ela me disse isso, eu fiquei mais angustiado ainda, porque eu estava mal. Eu disse: não, eu estou comprando perfume para mim mesmo. E para sua namorada? Eu disse: por favor, não fale no nome da namorada, eu estou comprando para mim. Comprei no cartão, paguei de 6 vezes. Lembra na época? Ainda é assim, né? A gente paga. É um perfume caríssimo. Eu levei 6 meses pagando o perfume. Noite do dia dos namorados, eu cheguei em casa sozinho entre 4 paredes, tomei banho. O que foi que eu fiz? Me enchi com o perfume que eu comprei e fiquei pensando: ela deveria estar aqui. Oh, James, James Ney, como tu é pobre de espírito nos teus sentimentos emocionais. Assim somos nós. O que ele veio apresentar? As bem-aventuranças é a constituição divina universal. As bem-aventuranças é a constituição, é a bússola de orientação que vai nos conduzir à entrada para a grande paternidade divina, que é a casa de nosso Pai. Portanto, meus queridos irmãos, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Gratidão, muita paz. Muito obrigada, James. E dessa forma, pergunto a vocês se nesse momento vocês têm alguma pergunta a fazer. Então eu vou fazer uma perguntinha. James, quando a gente ainda não tem a instrução vinda do Espiritismo com relação aos ensinamentos de Jesus, esses iniciais dos títulos, como pobre de espírito, os que choram, todos esses trechos que nos lembram coisas ruins, em outras religiões faz uma outra visão, outra interpretação que infelizmente até nos confundem, nos fazem não compreender o verdadeiro ensinamento de Jesus. E aí eu lhe pergunto, por que será que a gente, conhecendo a Jesus, independente da religião que a gente está, a gente não procura compreender a fundo o que realmente Jesus quer dizer com pobre de espírito? Jamais Jesus falaria dos pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, se pobre de espírito fosse uma coisa ruim, como a gente aprende, né? O pessoal pobre de espírito é quase que um xingamento para quem não tem esse entendimento da visão espírita. O que a gente faz para poder a gente compreender a fundo esses ensinamentos e esclarecer aos que não têm esse conhecimento da visão espírita? Primeiro foi o que nós falamos aqui, né? Os pobres de espírito são os livres de posses. Entendemos o seguinte: existe inúmeras religiões na humanidade e cada religião tem a sua compreensão, o seu ponto de vista. Quando se trata das bem-aventuranças, para algumas pessoas leigas que não têm acesso, não têm conhecimento, é ignorante no sentido de não ter conhecimento, eles vão levar ao pé da letra. Eu acredito que vocês entenderam perfeitamente o que a Amélia Rodrigues quis dizer com isso. O que é que significa ser pobre de espírito? E eu dei aqui alguns exemplos. Como eu vou dialogar com alguém, com uma pessoa,
essa pessoa que tem uma compreensão muito preso ao pé da letra da Bíblia, ele vai ter uma compreensão, de certa forma, muito limitado, por falta de conhecimento, por falta do nível de consciência espiritual de cada um de nós. Agora, o que fazer? Como, por exemplo, eu vivi uma experiência na semana passada, na quarta-feira passada. Eu fui tentar consolar, a pedido de minha filha. Minha filha disse: meu pai, eu quero que você console minha mãe, que é evangélica. E ela está sofrendo com a perda da filha. A filha de 27 anos sofreu um acidente de carro e morreu. Dizem que morreu. E eu fui conversar com ela. Estava a família reunida de evangélicos. Eu falei algumas coisas que eles não compreenderam, então eu tive que mudar a minha linguagem e falar uma linguagem do Espírito Santo para que eles entendessem. Então eu aprendi, e isso realmente eu aprendi ao longo da minha vida, porque cada um dá aquilo que tem. A gente não pode exigir do outro uma certa maturidade, um certo conhecimento, porque a pessoa não tem. Então esse conhecimento das bem-aventuranças é algo muito profundo. É profundo. Eu deixei bem claro, inclusive foi gravado, eu gravei aqui a minha palestra também. É muito profundo as bem-aventuranças. E não é todos que estão em um nível de entender. Até muitos espíritas não entendem quando Jesus se refere ao pobre de espírito. E eu disse assim: quanto mais você tem, mais pobre você é. Porque a questão é você ficar preso aos bens materiais. Mas por outro lado, eu iria afirmar: olha, a missão de ser rico na terra é de você produzir bens para o bem comum da humanidade. Mas tem pessoas que ficam presos, e era exatamente isso que Jesus se referiu. Jesus se referiu às bem-aventuranças em um momento que a Palestina, a Galiléia, a Roma vivia essa disputa do status quo. O perfil do público que buscava Jesus era diversos, eram pessoas necessitadas, e Jesus falava através de metáforas. Ele falava através de sentido figurado, na linguagem mais simples, para que as pessoas entendessem. Para que vocês tenham uma ideia, 2000 anos se passaram e a gente ainda não entendeu as bem-aventuranças. E a senhora Amélia Rodrigues, numa ótica espiritual, vai dizer o que significa as bem-aventuranças. Eu posso ficar aqui até meia-noite e responder, não tem problema. Eu sei que o horário... Gratidão. É que essa sede do conhecimento, a gente tem a vontade de poder passar para as pessoas, né? Acalentar as pessoas com os evangelhos, os ensinamentos tão ricos que nós temos na doutrina. Nós vamos ter paciência, que, como o James disse, cada um tem o seu tempo e chegará à sua compreensão, né? No seu momento.